o quanto é possível nós associarmos a Bíblia ao sangue, à violência e ao homicídio. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitas cenas de crime, de ódio, de derramamento de sangue. E o pior de tudo isso é esse tipo de atitude ser feito em nome de Deus. No Antigo Testamento, Deus se revelou ao povo de Israel. E esse povo sempre teve que enfrentar diversas lutas, sempre teve muitos inimigos, até se estabelecer na Terra Prometida. Por isso, era muito comum esse povo entender Deus como o Senhor dos Exércitos. E as suas lutas, não apenas como lutas humanas, políticas, mas como lutas especificamente religiosas, porque o que estava em jogo era o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, contra os falsos deuses pagãos. Por isso se justificava a ideia de guerra santa, matar em nome de Deus. O evangelho de hoje é o de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, onde Jesus dirige as suas palavras especificamente aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, Jesus dirige a parábola dos vinhateiros homicidas, assassinos, aos líderes religiosos do povo de Israel. Quando Jesus vem ao mundo, ele nos revela a face de um Deus que é amor, misericórdia, compaixão. Um Deus que derrama o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que jamais mandaria que a morte fosse executada em sua honra, em seu nome. E aí Jesus entra em choque com os judeus, do qual ele fazia parte, porque ao falar da sua salvação oferecida a todos os povos, lá no capítulo 8 de São Mateus, ele fala que o reino dos céus é como um grande banquete onde virão assentar-se à mesa pessoas do Oriente e do Ocidente, enquanto, e aí Jesus usa uma expressão perigosíssima, enquanto os filhos do reino serão jogados fora. E aí ele se refere às lideranças judaicas, religiosas, judaicas da sua época. Essa intolerância religiosa, essa visão distorcida de Deus, este matar em nome de Deus, é mencionado por Jesus no versículo 35. Os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Jesus está fazendo aqui a memória dos profetas, dos verdadeiros profetas que Israel matou, por não suportar que esses profetas revelassem a sua incoerência religiosa, que não era só uma religião que estava emprenhada de ódio, de intolerância, de raiva, mas uma religião que havia se tornado indiferente aos que sofrem. Essa indiferença aos que sofrem apareceu na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Quando Deus disse que ele esperava do seu povo, da sua vinha, do seu povo religioso, atitudes de bondade, de misericórdia e de compaixão. Então ele diz o seguinte: eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade,
e eis iniquidade. Uma vez que o povo de Israel perverteu a sua vocação de povo escolhido e se tornou um povo mundano, agressivo, violento e até assassino, e repito, indiferente aos que sofrem, Deus tomou a seguinte decisão: eu vou desmanchar a cerca que protege a minha vinha, e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la sem poda e selvagem. Ela não será mais podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. É impressionante como essas palavras retratam o nosso mundo atual. Retratam pessoas pisoteadas pelas drogas, devastadas por atitudes autodestrutivas, uma geração que não aceita ser podada nem lavrada, que quer crescer de qualquer jeito, que só tem direitos e não tem deveres nenhum, e por isso é uma humanidade abandonada a si mesma, como a vinha de Israel. Jesus, portanto, nesse evangelho, está nos questionando da seguinte maneira: o quanto vocês, pessoas de Deus, comungam com a intolerância, a agressividade e a violência do mundo em que vocês estão. O quanto vocês pinçam versículos bíblicos da Sagrada Escritura para justificar o ódio de vocês em relação a quem pensa diferente de vocês. E Jesus tem aqui uma conclusão muito grave, quando ele fala de novo aos líderes religiosos de Israel: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produzirá frutos. Em outras palavras, Deus sempre se ausentará do coração religioso que se tornou mundano, que acredita que o mal na face da terra só pode ser destruído pelo próprio mal. Não esqueçamos que Jesus veio nos anunciar a paz. A segunda leitura hoje, que é da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, nos fala de Deus como o Deus da paz. E o seu Filho disse, lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus: bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se a nossa religião não nos tornar seres humanos melhores dos que os que não têm religião, algo está profundamente errado com a nossa religião. A nossa religião é o cristianismo. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, a minha religião é o cristianismo. Cristo é a nossa paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Defender ódio, agressão, violência e morte em nome de Deus, isso está totalmente contrário ao Deus de Jesus Cristo, revelado nos Evangelhos, encontrado nas cartas do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Tomemos muito cuidado com essa proliferação do ódio e de discursos de ódio que pregam a guerra santa, que pregam a morte dos nossos inimigos. Nada disso justifica-se na Sagrada Escritura. Deus não assina embaixo desses discursos de ódio. Onde entra o ódio, ele sai. E se não tomarmos cuidado, o reino dele será tirado de nós, cristãos, católicos ou evangélicos, e ele encontrará um outro povo
que produza os frutos que Ele espera: bondade, misericórdia, mansidão, solidariedade, justiça e paz. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.